A paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rubem Ministério, União da Igreja Peniel. Eu vou deixar uma meditação aqui que fica em Isaías 58 e vou ler só o versículo 6 e 7 que diz assim: Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe livre os quebrantados, e despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu cubras, e não te escondas da tua carne? Glória a Deus. Aleluia. Depois vocês leiam essa passagem, ela é muito profunda. Ela fala de muita coisa, viu? E a igreja hoje precisa meditar nessa passagem e cumpri-la. Vou falar um pouquinho dentro desse contexto aqui, porque essa passagem, ela vem de um contexto em que as pessoas clamavam a Deus, porque jejuava, porque pedia tantas coisas a Deus, e Deus não atendia, não atentava para o jejum. Aí a resposta vem dizendo, o Senhor respondendo, que quando ele jejum é para debates, entendeu? Quando ele jejuava era para debates e para dar punhalada ímpias, aleluia. E aí ele diz que o jejum que agrada a Deus é que solte as ligaduras da impiedade, né? E desfaça todo o jugo. Glória a Deus. Que tenha unidade, na verdade, uns com os outros. E que reparta o pão. O trabalho, né, que a igreja sempre fez, a igreja primitiva, ela sempre realizou, né? Além de evangelizar, pregar, falar sobre salvação. E hoje está desprezado por muitas instituições, muitas igrejas. Eu falo igrejas, eu falo como ele se define, cada um com a sua placa denominacional. Mas na verdade a igreja é uma só. Eu gosto de me referir à igreja como um corpo. Amém? Ela é uma só. Mesmo tendo membros em diversas denominações, a igreja do Senhor é uma só. E quando o Senhor fala da resposta, ele fala que cumprindo tudo isso, né, matando a fome do faminto, acolhendo, tirando da rua, glória a Deus. Nós vimos que esse trabalho, gente, é um trabalho muito árduo, é um trabalho difícil, porém não é um trabalho que tem que deixar de ser feito, né? A igreja, ela tem feito esse trabalho da seguinte maneira: muitas vezes realiza um sopão dentro das suas denominações, né? Um trabalho de sopão, mantimento, né? Distribuição de ajuda, comprar um gás, alguma coisa. Mas eu acredito que a igreja, ela não foi feita para evangelizar só de boca, só de palavras. Ela precisa fortalecer. Eu acho que isso tem impedido Jesus voltar e ela crescer muito mais, né? Que as pessoas que Deus colocou, que cada um tem um talento, uma capacidade e o amor fluindo para esse tipo de trabalho, alimentar pessoas famintas nas ruas com uma palavra, com alimento mesmo, sólido. Não que a palavra não seja sólida, eu falo um alimento físico, para alimentar o corpo, né? As pessoas, elas têm tido suas mãos afrouxadas, né? Deixa eu falar um pouquinho sobre o meu ministério. Eu, durante muitos anos, preguei o evangelho e prego até hoje. Mas sempre fiz esse trabalho, não para encher a igreja de membros, né? Porque hoje as igrejas, não agravando a todas, não é um agravo, mas é uma realidade. Ela faz caridade, não agradando, não atingindo a todas, mas é uma realidade que a gente enfrenta hoje. Que a igreja,
ela usa hoje um trabalho social para adquirir membros, né? Encher a igreja de membros. Então não é um trabalho social de coração, matando a fome, ajudando alguém, independente de a pessoa congregar ou não no ministério. A gente vê isso escasso na igreja. Então eu tive a oportunidade, né, de fazer esse trabalho de rua e gosto muito desse trabalho. É difícil, ainda mais quando você não tem recurso, né? A primeira obra que Deus colocou no meu coração para recolher alguém foi Dona Ida, ali aqui em Salvador, no bairro de Formiga. Ela mendigava há uns 18 anos na rua, e Dona Ida, ela tinha uns parentes que ia dar uma comida a ela, uma coisinha, mas não conseguia remover essa senhora da rua, né? Não conseguia. Em uma visão, eu namorando na época na Cajazeira, o Senhor me trouxe em visão e disse: tira ela da rua. E eu, em um culto, pedi a alguns obreiros na época que buscasse ela, e cuidou, morou comigo um bom tempo. E ela foi acometida de uma hernia umbilical e tive que colocar ela na casa de passagem. Quando eu liguei para o irmão dela mais velho, ele disse: olha, tirei da rua, fiz a parte que eu tinha que fazer, e agora cuide. E deixei ela na casa de passagem, na Cajazeira 11. E Dona Ditinha morava na rua muito tempo, com os cachorrinhos, né? Conhecida como Ditinha dos Cachorros, aqui no bairro de São Caetano. Eu acho que muita gente ouviu falar dela, mas, gente, eu fico olhando a hipocrisia de muitas pessoas que falam de amor, né? Cada um tem um dom certo, mas se não vai, fortaleça quem vai, certo? É um conselho que eu dou à igreja. Quem não faz o ato de ajudar o ser humano, fortalece quem vai. Porque se não vai, ajuda quem vai. Porque um tem o talento, né, de fortalecer, o outro de ir, né, e fazer, e executar. E tem gente que tem os dois, fortalece e vai. Glória a Deus. Então, Dona Ditinha dos Cachorros, eu seguia a acionar o Ministério Público para ir ajudá-la. Mas eles disseram que não tinha instituição para colocar, só mandaram agentes. Aquele negócio devagar, né? Das instituições que têm autoridade para fazer, não sabe fazer. E esse trabalho realmente quem sabe fazer é a igreja do Senhor. E quando eu vi a moleza, eu fui lá, né? Chamei uma pastora na época e ela me auxiliou junto com os seus obreiros. Colocamos essa senhora que estava morando, sabe aonde, mesmo tendo família. Ela morava em um quartinho dentro de um lixo, uma senhora de idade, e dormindo na cama, sem colchão, madeira pura, sem comer, só na cachaça. E hoje ela está na casa de passagem, né? Pela misericórdia nós levamos. Eu tenho até um vídeo postado no Kawaii sobre ela, onde ela está bem cuidada. Ela gostaria de estar na casa dela, mas não tinha estrutura. Quando ela estava, ela ia para a rua para beber. Hoje ela está bem cuidada na instituição que eu coloquei junto com a pastora que me deu apoio na época. Então, gente, esse trabalho é um trabalho árduo, mas precisa ter foco. Eu vejo igrejas cheias, né? Cheias de membros, prega evangelho, ora faz campanha, mas você não vê um departamento tão atuante assim. Tem um lugar que eles fazem, mas ainda tem muita gente que mora na rua, que precisa ser abordado. E tem muita igreja que tem condições de abordar. Se os pastores não têm essa capacidade, chame um membro que tenha a capacidade de fazer esse trabalho e dê esse trabalho para ele. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas sofrem por desprezar essas pessoas, as pessoas que estão passando necessidade. Não porque elas querem, não. Muitas vezes é prisão espiritual. São prisões que prendem essas pessoas e leva a esse tipo de quadro de derrota, entendeu? Então, um apelo que eu faço aqui, na época, o Senhor falava sobre isso, que tinha que jejuar sim,
tinha que clamar, sim, mas não tinha que estar debatendo um com o outro e nem deixando de fazer a caridade, buscar as pessoas, cuidar das pessoas que estão na carência de verdade, né? Então, a igreja ela tem que fortalecer nisso. Muitas têm feito, né? É reconhecida as que têm sido feito, mas pode fazer muito mais. E existe igreja que tem mais condições de fazer muito mais, não faz. Então, vamos nos fortalecer nisso, cuidar das pessoas, amém? Levantar o caído, como está aqui em Isaías 58. Então, eu não entrei em mais detalhes, gente, porque não convém eu contar a minha vida para alguém de que eu já vivi para resgatar pessoas, porque ninguém dá solução. Quem dá solução, na verdade, é Jesus. Eu só estou lendo uma passagem que fala sobre um avivamento, que realmente é o genuíno, que é o avivamento maior para mim, é buscar as pessoas que sofrem, tirá-las da rua, tirá-las da fome, da miséria, da necessidade. Em um país que tem tanta gente rica, e principalmente os governantes, que só fazem tudo para os seus bolsos, né? Cada um para suas contas, suas famílias. E não estou nem aí, só em época de campanha que aparece para dar uma migalha. E muitas pessoas aceitam porque realmente não tem vergonha na cara, porque a pessoa vende seu voto por favores, por coisas que eles têm a obrigação de fazer. Você tem menos vergonha ainda do que a pessoa que está fazendo isso com você. Então, quando eu falo isso, eu falo no geral. A igreja precisa ter esse sentimento, aleluia, de cuidar de pessoas de verdade, né? De pessoas que realmente precisam ser cuidadas, não daquelas que têm condições se fingem ser próprias coitadas, mas daquelas sim que estão presas, amarradas, né? Sujas, jogadas na rua, entregue ao espírito do alcoolismo, na derrota. Essas pessoas, elas sim precisam ser fortalecidas e removidas das ruas para que Jesus venha fazer uma obra maravilhosa e ser glorificado, né? Porque ele entregou essa ação à igreja, ação social de verdade, né? E não aquela ação social para aparecer na mídia e para mostrar que é bom, né? Que faz isso e aquilo. Não, mostre para Cristo, faça a diferença, mas mostre para Jesus, que é o suficiente. Ele é galardoador, ele é o abençoador. Amém? Então, oremos a Deus em nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer. Não fui muito profundo, mas esse momento é o momento, meu Deus, de eu apresentar as pessoas que estão nas ruas sofrendo amarradas, estão na necessidade, estão presas a correntes espirituais, a mendigade, da fome, da necessidade. E precisamos do teu poder, que o Senhor se manifeste com unção e quebre o jugo. Faça algo que só o Senhor pode fazer, socorrer, porque o pobre não tem ninguém por ele, a não ser o Senhor dos Exércitos. Então se levanta, meu Deus, em favor do pobre, do necessitado, e acode, mostra que o Senhor é Deus, porque o Senhor é. Em nome de Jesus, derrama a tua bênção de milagre urgente e não permita que a nossa nação seja entregue aos tiranos para destruir, aleluia, aquilo que pode fortalecer o fraco e levantar o caído. Eu te peço em nome de Jesus, com a certeza de que o Senhor é poderoso e misericordioso para responder, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus.